Ele é um dos poucos que possui um intelecto equivalente ao do Reed Richards e um conhecimento em magia que bate de frente com o Doutor Estranho. Ele já roubou os poderes de uma entidade cósmica e reescreveu completamente a realidade de seu universo à sua vontade, tornando-se assim uma das maiores ameaças de todo o multiverso. Acho que já deu pra perceber de quem que eu tô falando, né? Depois que o Jonathan Majors se meteu naquelas confusões com a sua ex-namorada, ele foi condenado pelo júri e acabou sendo mandado embora da Marvel. Com isso, acabamos perdendo o que seria o grande vilão das próximas fases do CM. Até agora. Recentemente tivemos a notícia de que o Doutor Destino vai ser incluído como antagonista no próximo filme do Quarteto Fantástico, e por isso os fãs já começaram a especular que, assim como nos quadrinhos, ele vai ser ali o principal antagonista do filme Vingadores Guerras Secretas, tomando o lugar do Kang e se tornando o novo grande conquistador do UCM. Mas por enquanto que não temos a confirmação oficial, eu preparei para vocês um vídeo contando a origem completa desse cara, sobre como Victor Von Doom deixou de ser apenas uma criança humilde e traumatizada de um pequeno vilarejo e se tornou o Imperador da Lativéria e maior inimigo do Quarteto Fantástico, Doutor Destino. Ficou curioso para saber mais sobre esse personagem? Então já vai deixando seu like aqui embaixo que eu vou te contar agora qual é a origem do Doutor Destino nos quadrinhos. Tudo começa com o Doutor Destino dizendo que ainda se lembra de tudo. Ele diz que durante sua vida, todos tentaram derrubá-lo, mas que todos fracassaram e que todas as perdas, derrotas e sacrifícios nunca seriam esquecidos. E então ele começa a contar toda a sua trajetória de vida. Sua história começa em um pequeno vilarejo de ciganos da Lativéria. Victor, que futuramente viria a se tornar o Destino, vivia uma vida bem tranquila com seus pais, principalmente com sua mãe, ao qual era muito apegado. O problema é que sua mãe não era apenas uma cigana qualquer. Ela realizava rituais com Mephisto em busca de poder para libertar sua vila das garras do barão local. Acontece que ela não tinha noção dos perigos que a magia negra era capaz de trazer, até que em uma noite ela perdeu o controle do ritual e um espírito maligno acabou invadindo seu corpo. Com uma grande sede de vingança e justiça, ela foi até o povoado onde ficavam os soldados do barão, que eram quem batiam e abusavam dos ciganos, e matou todos de uma só vez. Mas como uma espécie de forma de pagamento pelo poder, aquele espírito também matou todas as crianças da vila, contra a vontade da mulher. Depois que a poeira baixou, todos os habitantes do vilarejo se enfureceram e iniciaram uma intensa caçada até o coração da floresta em busca da mulher que foi responsável pelo cruel massacre daquela madrugada. Posteriormente, a mãe de Victor acabou sendo alcançada e morta pelos moradores da vila. Os anos foram se passando e agora com 11 anos, Victor tinha uma amiga chamada Valéria, a qual era completamente apaixonado. Tudo estava em paz, mas em um certo dia, os soldados do barão vieram correndo até a vila dizendo que precisavam de um curandeiro para a esposa do barão, que estava doente. O curandeiro da vila era o Werner, o pai de Victor. Ele se apresentou e logo foi levado pelos soldados. Na madrugada do dia seguinte, o Werner chega a cavalo na porta de sua casa, pega o Victor e foge às pressas de lá. Acontece que ele não havia conseguido curar a baronesa, pois ela já estava em um estado terminal de sua doença, e não tinha nada que poderia ser feito para reverter aquela situação. O barão condenou o Werner à morte, pois o culpava por sua esposa ter falecido, mas por pouco o Werner conseguiu roubar um dos cavalos do barão e fugir. O problema é que tanto Werner quanto Victor estavam andando sem rumo, sem comida e, para piorar, o inverno estava começando naquela região. Durante a noite, eles passaram por uma nevasca intensa, e quando amanheceu, o frio era tanto que eles não conseguiam caminhar, e então eles se sentaram. O Werner cobriu Victor com sua jaqueta e o abraçou para tentar mantê-lo aquecido. As horas se passaram e o Victor acabou adormecendo. Quando ele acorda, percebe que algo não parecia certo. O abraço de seu pai estava gelado e ele não conseguia sair do seu colo. E então, o garoto percebe que seu pai havia sido congelado durante a madrugada. Desesperado, ele tenta se soltar, mas não consegue. Algumas horas depois, quando Victor achou que tudo estava perdido, finalmente eles foram encontrados e levados para receberem cuidados. O Werner acabou entrando em um estado profundo de hipotermia e não sobreviveu mais do que algumas horas na vila, ao contrário de Victor, que havia conseguido se recuperar totalmente. Seu corpo estava bom de novo, mas seu psicológico nunca mais seria o mesmo. Algum tempo após a morte de seu pai, Victor começa a revirar as coisas de sua mãe e acaba encontrando um livro de magia, e foi nesse momento que ele decidiu que seguiria os passos de sua mãe. Além da magia, Victor passou a se interessar também na tecnologia, se descobrindo um verdadeiro prodígio na área. Tanto que com apenas 16 anos, ele já usava suas invenções para espantar de sua vila os soldados do barão.
Em uma noite, Victor estava perdido em seus pensamentos, vagando pela floresta sem rumo, quando deu de cara com um dos soldados do barão. O soldado apontou sua espingarda na direção da cabeça de Victor, mas por instinto, Victor se esquivou da mira e agarrou o pescoço do soldado, na intenção de sufocá-lo. E em poucos segundos, a primeira vítima de Victor já estava caída. Naquele momento, ele percebeu que realmente havia seguido todos os passos de sua mãe, e que agora ele também era um assassino. A morte daquele homem assustou muito o garoto, e aquelas imagens não saíam de sua cabeça. Em uma certa tarde, a vila recebeu uma visita inesperada. Repentinamente, vários homens de terno alegando ser do governo chegaram na vila à procura de um garoto chamado Victor Von Doom. O homem dizia que era dos Estados Unidos e que o governo havia reparado na inteligência e no grande potencial que o garoto tinha com a tecnologia, e que foi por isso que ele foi mandado até lá, para oferecer a Victor uma oportunidade de estudar em uma das melhores faculdades da América, acrescentando também que ele teria laboratórios e todos os materiais necessários para que ele pudesse desenvolver suas invenções. Como Victor queria muito sair da Lativéria, ele aceitou a proposta e partiu para os Estados Unidos. Lá, ele realmente tinha toda a tecnologia que precisava para os seus experimentos. Além do laboratório em que trabalhava com outros alunos, Victor tinha o seu próprio laboratório particular. Ele já não gostava das pessoas que estavam em sua volta, mas existia uma pessoa que ele odiava com todas as forças. Essa pessoa era Reed Richards, o aluno mais inteligente daquela universidade. Victor odiava a inocência dele, o comparando até mesmo com uma criança. E em seu laboratório particular, Victor havia conseguido construir uma máquina que era capaz de fazer com que a magia negra e a ciência trabalhassem em conjunto, o permitindo viajar através de dobras dimensionais. Porém, quando Victor foi testá-la, nada saiu como planejado. A máquina entrou em curto e explodiu enquanto ele ainda estava nela, destruindo completamente o seu laboratório e desfigurando totalmente o seu rosto. Por ter ameaçado a segurança dos alunos, Victor acabou sendo expulso da universidade, e isso foi a gota d'água para ele. Por isso, destruiu todas as armas e equipamentos que havia construído para o exército americano e fugiu do país. Agora refugiado na Europa, Victor vivia uma vida bastante pacata. Ele ainda realizava alguns experimentos em casa, mas agora com ataduras cobrindo seu rosto, pois tinha vergonha de como ele havia ficado após o acidente. Alguns meses se passaram e enquanto andava pela praça, ele se deparou com Valéria, a mesma de sua infância. Ela lhe conta que depois que ele foi embora, o barão se tornou ainda mais impiedoso com os ciganos, alegando que enviaram ela para procurar pelo Victor para levá-lo de volta ao vilarejo e protegê-los. Mas o que ela não sabia era que o cartomante da vila mentiu para ela, dizendo que havia tido uma visão que mostrava onde Victor estava, quando na verdade ele havia feito um tratado em troca de dinheiro com o governo russo, que foram atrás da paixão de Victor para poder raptá-la e assim manipulá-lo. Sendo assim, alguns dias após o encontro dos dois, pela manhã, Victor e Valéria saíam de casa, quando um mendigo foi até ela e lhe entregou uma flor de presente. Logo depois disso, espiões russos chegaram ao local. Eles pegaram Valéria como refém e ameaçaram Victor, dizendo que se ele não aceitasse trabalhar para eles, Valéria morreria. Victor, na tentativa de enganar os russos para que a soltassem, disse que não se importava e que aquilo não influenciaria na decisão dele. Com isso, inesperadamente, um russo atirou na Valéria, mas por incrível que pareça, a flor que mais cedo foi dada pelo mendigo fez com que se formasse um escudo ao redor de Valéria. Vendo isso, Victor aproveitou a situação e rapidamente derrotou aqueles homens com seu breve conhecimento em magia que havia adquirido. Porém, não foram só os soldados que foram atingidos pela magia. O mendigo também ficou muito ferido. Ele chama Victor e revela que não era um mendigo de verdade. Ele explica que veio de um templo que fica no alto das montanhas do Tibete, e que há muito tempo foi profetizado que um homem sem rosto se tornaria o mestre deles, e que Victor Von Doom estava destinado a se tornar um mestre da ciência da magia, e que ele deveria encontrar seu clã. Após dizer isso, o homem morre, e depois de vivenciar toda aquela cena, Victor se despede de Valéria, e inicia uma jornada, indo de encontro ao seu destino, que já havia sido escrito. Após vários meses pesquisando e perguntando de cidade em cidade, Victor finalmente encontrou a rota que precisava fazer para chegar ao templo. O problema era que para chegar lá, ele teria que escalar um monte nevado. Durante o trajeto, devido às fortes tempestades de neve e à baixa temperatura, Von Doom acaba perdendo sua consciência. Após alguns dias, Victor desperta novamente e percebe que não está no mesmo lugar. E é então que ele percebe que estava finalmente no templo que tanto procurava. Os monges explicaram que encontraram Victor desmaiado no meio da neve e que o levaram até lá para que ele pudesse se recuperar. Com essa hospedagem inesperada, Victor passa a viver naquele santuário.
aprendendo cada dia mais sobre como controlar a ciência da magia. Após 5 anos, ele já havia aprendido todos os ensinamentos antigos e se tornou o mestre daquele templo, ordenando aos seus discípulos que o chamassem de Doutor Destino. Certo dia, para ficar ciente dos acontecimentos da atualidade, o Doutor Destino decidiu colocar vários monitores que estavam conectados a um dispositivo de última geração, que permitia que ele pudesse ver todas as notícias do mundo em tempo real. Mas uma coisa o desagradou. Ao assistir às notícias dos Estados Unidos, se deparou com uma reportagem sobre Reed Richards. Ele havia se formado e estava trabalhando para a NASA. Além disso, também tinha recebido o título de homem mais inteligente do mundo. Essa notícia fez Victor voltar ao passado em seus pensamentos. Ele lembrou que antes de construir aquela máquina que destruiu seu rosto, Victor havia flagrado Richards bisbilhotando suas anotações, e por isso passou a acreditar fielmente que o mesmo teria sabotado seus cálculos. E então, Destino decidiu que não seria mais uma pessoa fraca. Com um conhecimento ancestral em mãos, ele forjou uma armadura mágica, com uma tecnologia adaptável que se fundiu à sua carne, tornando-se uma só com ele. A exceção era a máscara, sua nova face. Ela foi forjada em fogo, e enquanto ainda estava quente, foi colocada em seu rosto, para que assim, ela nunca mais fosse removida, selando seu destino e se transformando finalmente no Doutor Destino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou da história e qual o próximo personagem que você quer ver por aqui. Não esquece de se inscrever e de apertar o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo do canal. Tamo junto, galera, muito obrigado pelo acesso. Aqui do lado tem mais 2 vídeos muito bons meus que eu recomendo que você assista depois desse aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui!